A divina vontade é o princípio, meio e coroa de toda a virtude e da Igreja. Ela é a árvore da vida, mas somente agora Jesus manifesta os frutos do divino querer, necessidade de seu conhecimento para ser amada. 28 de novembro de 1922. Estava rezando, fundindo-me toda na santíssima vontade de Deus e com alguma dúvida na mente sobre tudo aquilo que meu doce Jesus vai me dizendo sobre este santíssimo querer, e ele estreitando-me assim, através de uma luz que lançava em minha mente, disse-me: Filha minha, a minha vontade é o princípio, o meio e o fim de toda virtude. Sem a semente da minha vontade, não se pode chamá-la de verdadeira virtude. Ela é como a semente lançada à terra. Uma vez que aprofunda suas raízes, quanto mais profundas forem, tanto mais alta se tornará a árvore que essa semente encerra. Assim, primeiro vem a semente. É ela que forma as raízes, e as raízes têm a força de fazerem brotar a planta de dentro da terra. À medida que se aprofundam as raízes, formam-se os ramos, que vão crescendo, tão altos até formarem uma bela copa. E esta será a glória da árvore, que, ao reproduzir frutos abundantes, formará a utilidade e a glória daquele que lançou a semente. Esta é a imagem da minha Igreja. A semente é a minha vontade, na qual nasceu e cresceu. Mas para que a árvore cresça, é necessário tempo. E para dar fruto em algumas árvores, é necessário a extensão dos séculos. Quanto mais preciosa é a planta, mais tempo se requer. Assim é a árvore da minha vontade. Sendo a mais preciosa, a mais nobre e divina, a mais alta, era necessário tempo para que crescesse e fossem conhecidos os seus frutos. Assim, a Igreja conheceu a semente, e não há santidade sem ela. Depois conheceu os ramos, mas sempre girou em torno desta árvore. Agora, deve conhecer os frutos para se nutrir e deles desfrutar. E isto será toda a minha glória e a minha coroa, e de todas as virtudes e de toda a Igreja. Agora, qual a tua surpresa por eu ter manifestado os frutos da minha vontade? A ti, depois de tantos séculos e não antes, se a árvore ainda não estava formada, como podia fazer conhecer os frutos? Todas as coisas são assim. Se deve fazer um rei, não se coroa o rei sem antes formar o reino, o exército, os ministros, o palácio, por último, é coroado. E se quisesse coroar o rei sem formar um reino, o exército, etc., seria um rei de mentira? Agora, a minha vontade devia ser a coroa de tudo, e o cumprimento da minha glória por parte da criatura, porque só na minha vontade pode-se dizer: tudo está cumprido, e eu, encontrando nela cumprido tudo o que quero, não apenas lhe faço conhecer os frutos, mas a alimento e a faço chegar a tal altura que supere a todos. Eis porque amo tanto e tenho tanto interesse que os frutos, os efeitos, os bens imensos que há em meu querer e o grande bem que a alma recebe ao viver nele sejam conhecidos.
Se não se conhecem, como podem ser desejados? Muito menos poderão servir de alimento. E se eu não fizesse conhecer ou viver no meu querer o que significa, os valores que ele contém, faltaria a coroa à criação, as virtudes, e minha obra seria uma obra sem coroa. Vê então, quanto é necessário que tudo o que te disse sobre o meu querer venha à luz e seja conhecido. E também a razão pela qual tanto te incito, e por quê? Para ti parece que te faço sair da ordem comum dos outros, enquanto que a eles permito que essas verdades e as graças a eles concedidas sejam conhecidas apenas depois de tua morte. A ti, ao contrário, permito, ainda em vida, que aquilo que te disse sobre o meu querer seja conhecido. Se não se conhece, não será apreciado nem amado. O conhecimento será como o adubo da árvore, que fará amadurecer os frutos, dos quais, bem maduros, se nutrirão as criaturas. Qual será a minha e a tua alegria? Tudo o que se faz na divina vontade é universal e alcança todas as gerações. As penas de Jesus abriram a todos os caminhos de comunhão com ele. Assim também a flagelação ou sua resposta a Pilatos. 1º de dezembro de 1922. Estava pensando na paixão do meu doce Jesus e sentia aquelas penas perto de mim, como se eu mesma as sofresse naquele momento. E olhando para mim, ele me disse: filha minha, eu sofri todas as penas na minha vontade. E à medida que as sofria, abriam-se muitos caminhos na minha vontade, para alcançar cada criatura. Se eu não tivesse sofrido na minha vontade, que envolve tudo, as minhas penas não teriam chegado até ti e até cada um. Teriam permanecido com a minha humanidade. Aliás, por tê-las sofrido na minha humanidade, não só se abriam muitos caminhos para ir até elas, mas também se abriam muitos outros para fazer com que as criaturas entrassem em mim e se unissem àquelas penas e me dessem, cada uma, as penas que com suas ofensas deveriam dar-me em todo o curso dos séculos. Enquanto eu estava sob a tempestade dos golpes, a minha vontade me trazia cada uma das criaturas para golpear-me. Assim, não foram apenas aqueles que me flagelaram, mas as criaturas de todos os tempos que com suas ofensas haviam concorrido para a bárbara flagelação, e assim em todas as outras penas. A minha vontade me trazia todos. Ninguém faltava ao chamado. Todos estavam presentes diante de mim. Ninguém me escapou. Por isso, as minhas penas foram, tão mais duras e mais numerosas do que aquelas que se viram. Portanto, se queres que as ofertas das minhas penas, a tua compaixão e reparação, as tuas pequenas penas, não só cheguem até mim, mas façam os mesmos caminhos das minhas. Faze com que tudo entre no meu querer, e todas as gerações receberão seus efeitos. E não só as minhas penas, mas também as minhas palavras, porque ditas na minha vontade chegavam a todos, como por exemplo, quando Pilatos me perguntou se eu era rei, eu respondi: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo,
milhões de legiões de anjos me defenderiam. E Pilatos, ao ver-me tão pobre, humilhado, desprezado, se admirou e disse com mais ênfase: Como tu és rei? E eu, com firmeza, respondi a ele e a todos aqueles que se encontrarem em seu lugar: Rei eu sou, e vim ao mundo para ensinar a verdade. E a verdade é que não são os cargos, os reinos, as dignidades, o direito de comando que fazem o homem reinar, que o enobrecem, que o elevam acima de todos. Ao contrário, essas coisas são escravidão, misérias, que o fazem servir a paixões vis, a homens injustos, cometendo também ele muitos atos de injustiça, que o privam da nobreza, o lançam no lodo e lhe atraem o ódio de seus subordinados. Assim, as riquezas são escravidão, os cargos são espadas, com as quais muitos acabam mortos ou feridos. O verdadeiro reinar é a virtude, o despojamento de tudo, o sacrificar-se por todos, o submeter-se a todos, e isso é o verdadeiro reinar, que vincula todos e se faz amar por todos. Portanto, o meu reino jamais terá fim, e o teu está prestes a perecer. E estas palavras eu as fazia chegar na minha vontade, ao ouvido de todos aqueles que se encontram em posições de autoridade, para fazê-los conhecer o grande perigo em que se encontram e para advertir aqueles que aspiram aos cargos, às dignidades, ao comando. O prodígio da Imaculada Conceição de Maria, o que ela fez desde o primeiro instante de sua existência, 8 de dezembro de 1922. Escrevo por obediência e ofereço tudo ao meu doce Jesus, unindo-me ao sacrifício da sua obediência, para obter a graça e a força de fazê-la como Ele quer. E agora, ó meu Jesus, dai-me a tua santa mão e a luz da tua inteligência e escreve comigo. Estava pensando no grande prodígio da Imaculada Conceição, da minha rainha e celeste mamãe, e dentro de mim sentia dizer: filha minha, a Imaculada Conceição da minha dileta mamãe foi prodigiosa e absolutamente maravilhosa, tanto que céus e terra se maravilharam e fizeram festa. As 3 pessoas divinas concorreram entre si. O Pai fez brotar um mar imenso de potência. Eu, o Filho, fiz brotar um mar infinito de sabedoria, e o Espírito Santo um mar imenso de amor eterno, que, confundindo-se, formaram um único mar. E no meio deste mar foi formada a conceição desta Virgem, eleita entre as eleitas. Assim, a divindade forneceu a substância desta concepção, e não só era centro de vida desta admirável e singular criatura, mas este mar a rodeava, não só para mantê-la protegida de tudo que pudesse obscurecê-la, mas para lhe dar, a cada instante, nova beleza, novas graças, potência, sabedoria, amor, privilégios, etc. Assim, sua pequena natureza foi concebida no centro deste mar e se formou e cresceu sobre o influxo dessas ondas divinas, tanto que assim que esta nobre e singular criatura foi formada, eu não quis esperar como de costume com as outras criaturas. Quis os seus abraços, a retribuição do seu amor,
os seus beijos, para gozar de seus sorrisos inocentes. E por isso, assim que foi formada a sua concepção, dei-lhe o uso da razão, dotando-a de todas as ciências. Fiz-lhe conhecer as nossas alegrias e nossas dores com relação à criação. E desde o seio materno, ela vinha ao céu, aos pés de nosso trono, para dar-nos os abraços, a retribuição do seu amor, os seus ternos beijos, e lançando-se em nossos braços, sorria para nós com tal complacência de gratidão e de reconhecimento que nos arrancava sorrisos. Oh, como era belo ver esta inocente e privilegiada criatura, enriquecida de todas as qualidades divinas, vir ao nosso encontro cheia de amor, cheia de confiança, sem medo, porque somente o pecado é o que põe distância entre o Criador e a criatura, rompe o amor, dispersa a confiança e incute temor. Assim, ela vinha ao nosso encontro, como rainha, e com o amor que lhe havíamos dado, ela nos dominava, nos arrebatava, punha-nos em festa e se tornava arrebatadora. Outro amor. E nós lhe permitíamos agir, gozávamos do amor que nos arrebatava e a constituímos rainha do céu e da terra. Céu e terra exultaram e festejaram junto conosco por terem, após tantos séculos, a sua rainha. O sol sorriu em sua luz e considerou-se afortunado por ter de servir a sua rainha, dando-lhe luz. O céu, as estrelas e todo o universo sorriram de alegria e fizeram festa, pois deveriam alegrar a sua rainha, mostrando-lhe a harmonia dos astros e de sua beleza. Sorriram as plantas, que deveriam nutrir a sua rainha. E também a terra sorriu e sentiu-se enobrecida por ter de dar-lhe habitação e por ser pisada pelos passos de sua imperatriz. Só o inferno chorou e sentiu-se perder as forças diante do domínio desta soberana senhora. Mas sabes qual foi o primeiro ato que fez esta celeste criatura quando se encontrou pela primeira vez diante de nosso trono? Ela conheceu que todo o mal do homem havia sido a ruptura entre a sua vontade e de seu Criador. Estremeceu e, sem perder tempo, atou a sua vontade aos pés do meu trono, sem sequer querer conhecê-la, e a minha vontade se atou a ela e se constituiu centro de vida, de tal forma que entre ela e nós se abriram todas as correntes, todos os vínculos, todas as comunicações, e não houve segredo que não lhe confiássemos. Foi precisamente este ato mais belo, mais grandioso, mais heróico que ela fez, depor a nossos pés a sua vontade, e nós, arrebatados, a constituímos rainha de todos. Vês então o que significa unir-se à minha vontade e não conhecer a própria? O segundo ato foi oferecer-se a qualquer sacrifício por nosso amor. O terceiro, restituir-nos a honra, a glória de toda a criação, que o homem nos havia tirado ao fazer a sua própria vontade, e desde o seio materno ela chorou por nosso amor, porque nos viu ofendidos, e chorou pela dor do homem culpado. Oh, como nos enterneciam essas lágrimas inocentes e como apressavam a suspirada redenção. Esta rainha nos dominava, nos ligava
arrancava-nos graças infinitas, inclinava-nos tanto para o gênero humano que não podíamos nem sabíamos resistir às suas insistentes súplicas. Mas de onde lhe vinha tal poder e tamanha ascendência sobre a própria divindade? Ah, tu compreendestes, era o poder do nosso Senhor, que operava nela e que, enquanto a dominava, a tornava dominadora do próprio Deus. E depois, como poderíamos resistir a uma criatura tão inocente, possuidora do poder e santidade da nossa vontade? Teria sido como resistir a nós mesmos. Nela víamos as nossas qualidades divinas, como ondas, afluíam sobre ela os reflexos da nossa santidade, os reflexos dos modos divinos, do nosso amor, da nossa potência, etc. E o nosso querer, que era o centro disso tudo, atraía todos os reflexos das nossas qualidades divinas e fazia-se coroa e defesa da divindade habitante nela. Se esta Virgem Imaculada não tivesse tido o querer divino como centro de vida, todas as outras prerrogativas e privilégios com que tanto a enriquecemos teriam sido um belo nada em comparação com isso. Foi isto que lhe confirmou e lhe conservou tantos privilégios. E mais ainda, a cada instante multiplicava novos. Eis, pois, a razão pela qual a constituímos rainha de todos, porque quando nós operamos, o fazemos com razão, sabedoria e justiça. Jamais ela deu vida ao seu querer humano, mas nela esteve sempre íntegra o nosso querer. Como poderíamos dizer a outra criatura: tu és rainha do céu, do sol, das estrelas, etc., se em vez de ter o nosso querer por domínio, fosse dominada pela sua vontade humana? Todos os elementos, céu, sol, terra, ter-se-iam subtraído ao regime e domínio desta criatura. Todos teriam gritado em sua linguagem muda: não a queremos, nós somos superiores a ela, pois jamais nos subtraímos à tua vontade eterna. Tal como me criaste, assim sou. Teriam gritado o sol com a sua luz, as estrelas com o seu cintilar, o mar com as suas ondas e assim por diante. Em vez disso, ao sentirem todos o domínio desta excelsa Virgem, que quase como irmã deles jamais quis conhecer a própria vontade, mas apenas a de Deus, não só fizeram festa, como se sentiram honrados de ter a sua rainha e correram ao redor dela para prestarem-lhe cortejo e renderem-lhe os seus favores. A lua servindo-lhe de escabelo aos pés, as estrelas como coroa, o sol como diadema, os anjos como servos, os homens à espera, todos lhe prestaram honra e renderam-lhe seus favores. Não há honra e glória que não se possa dar ao nosso querer. Seja ele operante em nós, sua própria sede,
seja habitando na criatura. Mas sabes qual foi o primeiro ato que fez esta nobre rainha? Quando, saindo do seio materno, abriu os olhos à luz deste mundo inferior, enquanto ela nascia, os anjos cantavam canções de ninar a celeste menina, e ela ficou arrebatada, e sua bela alma saiu do seu pequeno corpinho, acompanhada por coros angélicos, e percorreu a terra e o céu. Recolheu todo o amor que Deus havia espalhado por toda a criação, e penetrando no empíreo, veio aos pés do nosso trono e ofereceu-nos a retribuição do amor de toda a criação, e pronunciou o seu primeiro obrigada em nome de todos. Ó, como nos sentimos felizes ao ouvir o obrigada desta pequenina rainha, e confirmamos-lhe todas as graças, todos os dons, de modo que superasse todas as outras criaturas reunidas. Depois, lançando-se em nossos braços, deliciou-se conosco, nadando no oceano de todos os contentamentos, permanecendo embelezada com nova beleza, nova luz e novo amor. Suplico novamente pelo gênero humano, rogando-nos com lágrimas que descesse o Verbo eterno para salvar os seus irmãos. Mas enquanto fazia isso, o nosso querer deu-lhe a conhecer que deveria descer à terra, e ela imediatamente deixou nossos contentamentos e alegrias e partiu para fazer o quê? O nosso querer. Que imã poderoso era o nosso querer! Habitando na terra nesta recém-nascida rainha, a terra já não nos parecia estranha, já não nos sentíamos mais impulsionados a golpeá-la, fazendo uso da nossa justiça. Tínhamos a potência da nossa vontade, que nesta inocente menina nos quebrava os braços, sorria para nós desde a terra e transformava a justiça em graças e em doce sorriso, tanto que, não podendo resistir ao doce encanto, o Verbo eterno apressou a sua vinda. Ó prodígio do meu querer divino, a ti tudo se deve, por ti tudo se realiza, e não há prodígio maior do que o meu querer habitando na criatura. Livro do Céu, volume 15, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.